Fala galera, beleza? E aí? Já se inscreveu no canal? Se não, vai lá, né? Ajuda a gente aí. É claro. Eu quero ler com vocês um texto que está. Ele é muito conhecido. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Falando aqui do valor, da utilidade, da inspiração das escrituras, né? Esse texto é muito conhecido principalmente para quem gosta aí de dar estudos bíblicos, né? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, você sabe que aceitar a revelação divina é um ato de fé. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa bem simples assim. Responda para você. Quanto tempo do seu dia você separa para estudar a Bíblia? De manhã, no meio da tarde, à noite? Eu sei que a correria é muito grande. Quem trabalha, estuda, quem tem uma rotina muito puxada, né? Cuidando das coisas de casa, enfim. Quanto tempo do seu tempo você separa para estudar a palavra de Deus? Ih, rapaz. Isso é algo muito sério. Bom, esse texto ele é muito usado para estudar com outras pessoas e a intenção é de mostrar o valor, a utilidade das escrituras. E nós temos algumas informações muito interessantes sobre esse texto aqui de 2 Timóteo. A palavra inspirada, ela no português, ela é oriunda, não é? Vem do latim. Essa palavra inspirada traduz a palavra grega, que é o original, theopneustos. E essa palavra ela é muito interessante, você precisa entender o conceito por detrás. Toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Deus soprou o conteúdo, né? Foi assim que ele revelou as verdades sobre ele. Bom, esse é o significado básico dessa palavra. Quando Paulo está escrevendo, e isso aqui é uma coisa muito importante para você refletir. Quando Paulo escreve esta carta para Timóteo, um jovem pastor, não havia o Novo Testamento de fato concluído, havia apenas o Antigo Testamento. Então a Bíblia hebraica era aquilo que Jesus teve acesso, que os próprios apóstolos tinham acesso. Então, quando Paulo escreve aqui pela inspiração divina, ele está se referindo exatamente ao Antigo Testamento. A escritura hebraica, ela era toda inspirada, ela foi toda soprada por Deus, ou seja, a origem do seu conteúdo era a mente do próprio ser divino. Isso não era um conceito estranho aos estudantes do Antigo Testamento. Esse conceito do sopro de Deus, né? Você pode ver ali Salmo 33, verso 6, sopro ou hálito de Deus comunicando, por exemplo, a vida a Adão, Gênesis capítulo 2, verso 7. A igreja morta, representada pelos inertes discípulos depois da cruz, sobre eles Jesus, então, João capítulo 20, verso 22, soprou sobre eles e disse, recebei o meu espírito. O sopro divino, ele transformou Adão, que era um boneco de barro, em um ser vivo, e também os discípulos ali amedrontados, que eram o embrião da igreja cristã, né?
eram os primeiros ali, foram transformados em entidades vivas. E eu queria lhe dizer que, da mesma forma, é o fôlego de Deus que confere vida, poder e também autoridade à palavra. A palavra escrita tem o mesmo poder na sua e na minha vida do que a sua palavra falada. A autoridade para ensinar, repreender, corrigir e instruir vem do poder de Deus, aquele que é a fonte de toda a vida. Você pode encontrar muitas pessoas que extraíram do texto bíblico, de vários lugares da Bíblia, muito encorajamento, várias lições para a vida. Você pode encontrar no livro de Salmos, você pode ir aos evangelhos ou às cartas de Paulo. Em cada trecho das Escrituras, você pode sentir a verdade e a vida que vem do seu autor, que é o próprio Deus. Ela foi soprada por ele. A origem é a mente do próprio Deus. Bom, todos nós somos desafiados a administrar o nosso tempo da melhor forma. E hoje nós temos uma grande batalha, que é justamente em relação à gestão do nosso tempo. Na era da tecnologia, todos estão correndo para lá e para cá. Mas se você não se alimentar, fisicamente falando, tomar as suas refeições da forma correta, você não vai conseguir ter energia para realizar as suas atividades. Trabalho, estudo, atividades físicas, enfim. O nosso organismo precisa de nutrientes. Por isso que nós nos alimentamos. Certa vez Jesus disse que ele era o pão da vida. A sua palavra tem esse poder de nos nutrir espiritualmente. Quando Paulo confirma que tudo o que está nas Escrituras tem origem na mente de Deus, você pode ter certeza de que a palavra é poderosa o suficiente para orientar todos os seus passos, para que você consiga sobreviver às armadilhas que estão pelo caminho. Existe um salmo muito bonito e eu gostaria de ler aqui. É o Salmo 119, não vou ler ele inteiro, obviamente, porque ele é tipo meio grandinho, né? Só é o maior capítulo da Bíblia aí. Eu vou ler o Salmo 119, o versículo 105. Talvez você já ouviu muitas vezes esse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta palavra escrita que foi soprada pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a fonte da vida. Tudo o que está aqui, todos os conselhos, todas as orientações, tudo o que revela o amor de Deus teve origem no próprio ser divino. Foi soprada por ele. Nenhum conteúdo da palavra provém de qualquer fantasia humana, como diz o próprio apóstolo Pedro. Provém da mente de Deus. E quando você entende isso, quando você entende que ela pode ajudar você, porque ela pode lhe ajudar na educação, na correção, em te tornar uma pessoa melhor, porque ela tem origem divina. E enquanto Deus existir, sua palavra tem valor e poder. E aqui no Salmo 119, no versículo 105, de forma muito prática, a exemplo de um farol, a palavra de Deus pode nos orientar neste mundo de trevas. Trevas espirituais que não diminuem, apenas aumentam, infelizmente, como nós podemos presenciar. Os seus pés não precisam pisar na escuridão, porque a palavra de Deus é lâmpada. Você vai poder tomar as decisões corretas, iluminando o seu caminho com as orientações de Deus contidas em sua palavra. Como eu falei no começo do vídeo, quanto tempo você tem tirado do seu dia para buscar iluminar os seus caminhos através do estudo das Escrituras? Bom, nós devemos entender que a vida de Cristo, que dá vida ao mundo,
está escondida acha-se em sua palavra. Era justamente por sua palavra que Jesus realizava várias coisas extraordinárias. Ele não apenas curava as pessoas, ele expulsava demônios, por sua palavra ele acalmava o mar, ele realizava coisas extraordinárias como ressuscitar mortos. A sua palavra estava sempre acessível a qualquer tipo de pessoa. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. E o nosso Salvador deseja fixar na palavra a nossa fé. A fé de cada seguidor precisa estar ancorada na sua revelação. À medida que olharmos para Jesus e buscarmos nas Escrituras a orientação necessária, nós vamos vencer. Seremos fortalecidos dia após dia, se olharmos sempre para Cristo com os olhos da fé. Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo, se ele for realmente faminto pela verdade. Nós precisamos entender, na prática, que Cristo é um Salvador pessoal. O meu desejo para você é que você tire um pouquinho mais de tempo na sua rotina tão corrida para você se alimentar da palavra de Deus, para que você possa se reorientar. Lâmpada e luz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura pode ser útil para que você seja uma pessoa melhor. Deus te abençoe e que você não desista desta batalha, porque você tem tudo nas suas mãos para conseguir a vitória. Deus te abençoe e até a próxima.